falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma campanha para agradecer aos doadores de sangue, para reconhecer o benefício do que é doar sangue e para incentivar as pessoas a doarem sangue, conscientizarem as pessoas da necessidade disso. Dia 14 de junho será o Dia Mundial do Doador de Sangue. É tão importante esta doação de sangue porque o sangue não pode ser reproduzido em laboratório. Não existe alguma coisa feita pela ciência que substitua sangue. Não existe isso. Existem até órgãos que já são produzidos em laboratório, mas sangue não existe. Então, nós somos a matéria-prima do sangue. Aí você pode perguntar assim para mim, bispa, mas se eu doar sangue não vai fazer falta para mim? É uma preocupação, não é? Não, não vai fazer falta para você. Existe uma quantidade, existe um estudo sobre o peso, a sua idade, o peso, se você é do sexo masculino ou do sexo feminino e a quantidade que você pode doar de sangue, porque logo em seguida da doação de sangue, o seu corpo começa a multiplicar células de sangue e repõe aquilo que você doou. Deus não é tremendo? Deus é tremendo. Mas eu quero que você confira a matéria do programa Vida e Você. Vamos lá. Em um universo tão populoso, pouca gente está disposta a colocar em prática o que está escrito na Bíblia em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Com certeza você já ouviu a expressão doe sangue, doe vida. Ser um doador de sangue é prova de amor. É dar uma parte da vida que corre em você para salvar outrem que está necessitado. Entretanto, apenas 2% dos brasileiros estão dispostos a demonstrar de forma prática esse altruísmo. Nas ruas, todo mundo é a favor da doação de sangue. Doar sangue é ajudar o próximo. Eu salvo vidas, né? Eu dou sangue direto. Apesar disso, a realidade nos bancos de sangue é outra. A necessidade de repor os estoques é sempre alta, pois a demanda é sempre maior do que a oferta. E para isso, um ato singelo, mas de muito valor é necessário, que as pessoas doem sangue. Estamos na sede do Hemocentro em Goiânia, local responsável por abastecer 222 unidades de saúde em todo o estado de Goiás. A partir de agora, você vai conhecer o processo da doação de sangue, desde o início, até que as bolsas estejam prontas para salvar vidas. E ao contrário do que muita gente acredita, o sangue coletado não é diretamente transferido para o receptor, mas passa por um criterioso e longo processo que você vai entender a partir de agora. Existem muitos mitos em torno da doação de sangue, que é um procedimento extremamente seguro, porque o doador será criteriosamente avaliado. Se haver algum risco, ou para ele ou para o receptor, a doação não será indicada. Então, na verdade, a gente quer mostrar para a população que é possível doar sangue e que a maioria da população atende critério para ser um doador. Aqui no Hemocentro, referência quando o assunto é doação de sangue. Tudo começa com o atendimento ao doador aqui na recepção. No cadastro, a pessoa deve informar os dados pessoais e também outros referentes ao estado de saúde, que já já eu explico melhor.
Um dos doadores aqui no Hemocentro nesta manhã de sexta-feira é o Robert Trajano. Ele veio doar a esperança de vida para um colega de trabalho que sofreu um acidente. Mas Robert já é um conhecido colaborador da Rede Hemo, pois sabendo da importância desse gesto, sempre que pode, ele doa sangue. Já faço isso de forma constante, né? E é importante essa atitude justamente porque as pessoas necessitam de sangue, simplesmente por isso. E não vai fazer diferença para nós que já temos o sangue, né? Mas para quem está recebendo faz uma diferença enorme. É isso mesmo, Robert. Depois de passar pela recepção, o doador faz 2 triagens. Perceba que o processo é bastante criterioso para garantir a segurança da doação, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Aqui na triagem hematológica, o doador mede a dosagem da hemoglobina para verificar se a pessoa tem anemia. Esse teste é feito com um sensor que faz a leitura sem necessidade de agulha. Aqui também se afere a pressão, a temperatura, confere o peso e a altura do candidato a doador. Se estiver tudo ok, a pessoa segue para a próxima etapa, que é a triagem clínica. O atendimento é individualizado. O médico ou enfermeiro realiza a avaliação dos hábitos de vida e condições de saúde da pessoa, para garantir que não haja risco para o doador nem para o receptor. Nesta etapa, o profissional verifica se a pessoa tem alguma doença, seja uma leve gripe ou um severo problema no coração. Se o resultado for positivo, infelizmente a doação não poderá ocorrer. Inclusive, nos casos de pessoas que tiveram Covid-19, é preciso aguardar 7 dias depois do fim dos sintomas para que a doação possa ser feita com segurança. A saúde do doador sendo constatada, ele será liberado para seguir para o próximo passo, que é a doação de fato. Antes de seguir para a próxima fase, uma curiosidade. Sempre que a gente fala em sangue, o que vem à nossa mente é a necessidade de estar em jejum. Mas isso não vale para a doação. Na verdade, antes de doar vida, a pessoa precisa estar forte e bem alimentada. Aqui no Hemocentro, caso o doador chegue desprevenido, sem ter feito uma refeição, o órgão oferece um lanche para repor as energias antes da doação. Depois dessas etapas, chegamos à doação do sangue. É nesta sala que a esperança é renovada, que cada um demonstra o seu amor ao próximo na prática. É aqui que a vida ganha um novo fôlego. E lembra do Robert, do começo da nossa reportagem? Olha ele aqui doando sangue. Missão cumprida, graças a Deus. Eu acho que hoje o mundo precisa muito disso, né? Ajudar o próximo de alguma forma, sendo de qualquer forma mesmo, e doar sangue é uma das formas que a gente consegue ajudar. É uma pequena picadinha, a gente não pode mentir, que é uma pequena picadinha que a gente tem quando a agulha entra, mas só isso. Cada pessoa pode doar de 430 a 450 ml, a média varia conforme o doador. Muitos mitos envolvem a doação de sangue. Um deles é de que é demorada, mas isso não é verdade. Em apenas 5 minutinhos de coleta, você pode salvar até 4 vidas. Não dói, a pessoa vai ficar ali uns minutinhos em repouso, mas não sente nenhum tipo de dor, não sente desconforto, não é incômodo. Ele vai sentir, né, a agulha, a introdução da agulha, mas não é nada que insuportável. A doação em si, ela dura em torno de 10 minutos, o processo, né? Desde a entrada até a saída dele, ele vai ficar na unidade em torno de 30 a 40 minutos. A recomendação do Hemocentro é que a doação de sangue não ocorra apenas em casos específicos e pontuais, como, por exemplo, quando alguma pessoa conhecida precisa da doação de sangue por conta de um acidente. Mas o Hemocentro sabe da necessidade e quer conscientizar você
para que seja um doador regular, porque existem diversos outros grupos que precisam receber o sangue de forma recorrente, como, por exemplo, pacientes que tratam doenças crônicas. A hemorragia pública, ela estimula a doação voluntária, altruísta e anônima. De forma desinteressada, nós buscamos sensibilizar a população para a importância da doação de sangue, sem nenhum outro interesse. Por quê? Porque essa motivação exclusiva para atender um paciente em específico pode comprometer a triagem desse doador, que pode omitir alguma informação, por exemplo, uma situação de doença infecciosa, e pode colocar em risco aquele receptor do sangue. Então, nós estimulamos que as pessoas tenham consciência da importância do trabalho do Hemocentro, da necessidade de sangue para o atendimento aos tratamentos de saúde, e que elas doem de maneira voluntária e de maneira segura para todos. A nossa capacidade, ela está atuando em cerca de 20% do total que a gente deveria ter. Então, assim, o índice está bem baixo, a gente está necessitando, né, desse volume maior de candidatos para poder suprir essas necessidades. A unidade, ela fornece sangue para 222 unidades de saúde. Ela fornece não só para Goiânia, como para todo o estado. Doação feita, é hora de um novo lanche para recuperar as forças do doador. Após a coleta, vem a parte mais interessante e pouco conhecida. Quando falamos que uma única doação pode salvar até 4 vidas, não é porque os 450 ml coletados são divididos em 4 bolsas. Na verdade, é algo mais complexo. Outra curiosidade sobre a doação de sangue é que a gente às vezes acredita que após a doação, as bolsas são separadas apenas pela tipagem sanguínea, por exemplo, A positivo, A negativo, mas não é apenas isso. Tem um outro processo que envolve a separação do sangue em 4 partes. Uma delas, crioprecipitado, o outro é o plasma, as plaquetas e as hemácias. Essa separação ocorre aqui no processamento, onde o sangue fica em repouso em temperatura ambiente até que a bolsa seja colocada nessa centrífuga para a divisão. A separação ocorre por meio de uma programação específica, que envolve velocidade, temperatura, aceleração, freio e tempo na centrífuga. A partir do momento que as bolsas de sangue total chegam no setor, a gente vai fazer a produção dos hemocomponentes, né? Então, a gente faz uma análise, primeiramente, dessa bolsa, né? Uma triagem, e respeitando repouso, pesagem e tudo mais, essa bolsa de sangue total ela vai vir para essa centrífuga, né? Uma centrífuga refrigerada, onde ela tem 5 parâmetros, né? Temperatura, tempo, velocidade, aceleração e frenagem, né? Então, para cada hemocomponente que a gente produz, a gente tem uma programação ideal, né? Então, o sangue total, ele vem para esse equipamento, né? Ele vai ser centrifugado. Terminou o processo de centrifugação, essas bolsas vêm para essas máquinas, né? Que são os extratores automáticos, né? Então, aqui, o procedimento ele vai fazer a separação dos hemocomponentes, né? Então vai fazer a extração do hemocomponente, a selagem e a pesagem desse hemocomponente. Então, para cada hemocomponente que a gente está produzindo, esse equipamento ele tem uma programação ideal também. Então, e no final do processo, a gente vai fazer a validação desses hemocomponentes, né? Seria a análise macroscópica, né? Para ver se estão dentro dos parâmetros conforme a legislação vigente, né? No final de tudo, esses hemocomponentes eles vão ser armazenados, né? Aqui na sala de produção ou na sala de pré-estoque, né? Cada hemocomponente ele tem uma temperatura ideal de armazenamento e fica esperando os resultados sorologia e imunohematologia para poder fazer a liberação deles. Cada um desses hemocomponentes tem uma finalidade específica. Depende da necessidade de quem vai receber a doação do sangue. Uma bolsa de concentrado de hemácias, né? Um paciente que tem anemia, né? Que está passando por uma hemorragia. Um concentrado de plaquetas, um paciente que tem problemas, né, na produção de plaquetas, né, uma trombocitopenia. O plasma fresco congelado, um paciente que tem deficiência de fatores de coagulação, da mesma forma o crioprecipitado.
Então vai depender da condição clínica de cada paciente. E se engana quem pensa que acabou por aqui. Depois de todo esse processo de separação dos componentes do sangue, as bolsas ficam armazenadas conforme a temperatura e modo necessário de cada parte. O concentrado de plaquetas, por exemplo, fica entre 20 e 24 graus em agitação e vale 5 dias. Além da separação por hemocomponente para enviar ao receptor aquela parte que ele precisa, o sangue fica armazenado conforme o tipo sanguíneo. Daqui, a bolsa que leva vida e esperança é destinada para o estoque de alguma unidade ligada ao hemocentro ou direto para o paciente receber. Nós fazemos 2 tipos de trabalho, que é o trabalho de distribuição propriamente dito, onde esse hemocomponente é distribuído para as agências transfusionais, e nós também fazemos esse trabalho como agência transfusional, onde nós recebemos a solicitação de hemocomponentes, é feita a preparação desse sangue e o envio para o paciente. Dentro da distribuição também é feito um serviço de apoio a todas essas unidades no que diz respeito à pesquisa, para encontro de hemocomponentes em situações diferentes desse paciente, onde tem algum paciente que precisa de hemocomponentes específicos e pacientes que têm alguma característica em que seja necessário uns testes além, que a gente chama de testes adicionais. Dentro da rede hemo, nós atendemos 222 serviços, entre agências transfusionais e unidades de saúde. Agora você vai conhecer um setor aqui do Hemocentro que tem papel fundamental na segurança das doações. Em todas elas, uma amostra é coletada para passar por diversos exames e garantir que não há nenhum tipo de doença. No setor de sorologia, a gente faz alguns exames de infecciosos, né, de algumas bactérias e vírus que podem ser transmitidos por transfusão, que é sífilis, Chagas, HTLV, HIV, hepatite B, que nós pesquisamos antígeno e anticorpo, e hepatite C. Também mandamos para Brasília, que nosso sítio testador, todo o estado de Goiás, Tocantins, mandam para Brasília os testes, as amostras dos doadores para fazer o teste NAT. O que é o teste NAT? É um teste por metodologia de PCR, que nós fazemos a pesquisa do vírus HIV, da hepatite B e da hepatite C. Esse teste NAT é para reduzir o risco do doador, né, passar a transmitir algum dessas 3 doenças para o receptor, porque diminui a janela imunológica. Todo esse processo garante a segurança da doação. Dessa forma, o sangue doado pode cumprir plenamente a função de levar vida para quem está necessitado de esperança. Estamos falando sobre a doação de sangue porque neste mês é realizada a campanha Junho Vermelho, que trata da conscientização sobre a importância desse ato. Inclusive, o dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Junho Vermelho é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, onde nós comemoramos o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por que dessa campanha? Porque nós, historicamente, temos uma dinâmica no mês de julho de queda nas doações, porque as pessoas viajam bastante e estão pouco disponíveis para essa doação. Por outro lado, há um consumo aumentado de sangue nesse período, em razão dos acidentes de trânsito, que também aumentam, e a gente se prepara no mês de junho para fazer um abastecimento grande, manter estoque suficiente para passar pelos meses de junho e julho. Tenho certeza que agora você já percebeu o quanto a doação de sangue é importante e viu também que é segura e não há necessidade de temor. Então veja a seguir os critérios necessários para ser um doador. Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, estar alimentado e apresentar documento com foto emitido por órgão oficial. Quem não pode doar é quem está em algum processo de doença.
No nosso site, hemocentro.org.br, nós colocamos todos os critérios de doação de sangue e a população terá acesso. A sua doação pode ser agendada pelo site www.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457. Mas se você estiver passando por aqui ou por uma das unidades do Hemocentro e se lembrar desse gesto altruísta, você pode doar mesmo sem ter feito o agendamento, não se preocupe. Anote aí os locais onde tem uma unidade da Rede Hemo em Goiás. Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz em Goiânia. Hemocentro Estadual da Região Sudeste, Hemogó Catalão. Hemocentro Estadual da Região São Patrício, Hemogó Ceres. Hemocentro Estadual da Região Sudoeste 1, Hemogó Rio Verde. Hemocentro Estadual da Região Sudoeste 2, Hemogó Jataí. UCT Formosa, UCT Iporá, UCT Porangatu e UCT Quirinópolis. Agora que você já entendeu quão importante é a doação de sangue para salvar vidas diariamente e viu também que é segura e rápida, eu deixo aqui um desafio para que você se torne um doador regular. Doe sangue, doe vida. Excelente matéria! Você viu como é importante a questão da doação de sangue? É muito importante. Como eu falei, não existe nada feito em laboratório que possa substituir o sangue. Então, quando uma pessoa sofreu um acidente, por exemplo, o Bispo Davi, meu filho, precisou muito tomar sangue, plasma, plaquetas. O Bispo Davi precisou demais. Então, pessoas que sofrem acidente e perdem sangue precisam fazer essa reposição de sangue. Pessoas que tenham passado por uma cirurgia, que tenham perdido muito sangue, precisam da reposição de sangue. Pessoas em tratamento de algumas doenças, por exemplo, câncer, precisam da doação de sangue, precisam tomar sangue. Eu tive uma tia, hoje ela já está com o Senhor, mas ela tinha hemorragias de tempo em tempo porque tinha diverticulite. E essa tia precisou algumas vezes da reposição de sangue, de tomar sangue. Então, doar sangue salva vidas. Doar sangue não faz mal a você. Doar sangue não vai fazer falta a você. Eu vou só repetir alguns pré-requisitos para que você seja um doador de sangue. Então, primeiro você tem que ter entre 16 e 69 anos. Sendo que, se você vai doar a primeira vez, você não pode estar acima dos 60 anos. E se você tem 16, 17 até 18 anos, você tem que levar uma autorização de uma pessoa maior para doar. Você tem que pesar 50 quilos ou mais. Então, se você está para baixo dos 50 quilos, não dá para doar. Não pode estar em jejum, você tem que ter se alimentado, porém, se você vai doar depois do almoço ou depois do jantar, espere pelo menos 3 horas para doar o sangue. Você não pode estar grávida nem amamentando
ou ter dado à luz, e logicamente isso é lógico, porque a mulher que dá à luz ou sofre um aborto perde muito sangue. Às vezes precisa até tomar bolsas de sangue. Então não pode ter dado à luz ou ter tido um aborto, nem estar grávida ou amamentando. E aí todos aqueles cuidados, não é? Por exemplo, você não pode ter tido hepatite. A pessoa que teve hepatite não é qualificada para doar sangue. Você não pode ter tido malária. Tem algumas doenças, você não pode ser diabético ou diabética. O diabético não pode doar sangue. Então, tudo isso, o Hemocentro é a entidade habilitada a classificar as pessoas que podem doar sangue e a orientar quem quer doar sangue. Eu quero deixar no ar aqui o telefone do Hemocentro aqui em Goiânia. Talvez você me assistindo se interesse em doar sangue. Então está aí o telefone do Hemocentro em Goiânia. Você viu que o Hemocentro atende todo o estado de Goiás. Todo o estado de Goiás. Então está aí, 0800 642 0457, 0800 642 0457, é um telefone que você pode ligar e se orientar a respeito da doação. Quero te incentivar a ser um doador. Há pessoas que doam sangue regularmente. Olha só, eu tenho aqui, quer ver? Uma pessoa que tenha doado sangue, ela só pode voltar a doar sangue novamente. Deixa eu ver aqui, Tem um tempo que a pessoa precisa esperar para doar. Isso, olha só. O intervalo entre doações de sangue é de 90 dias para as mulheres. Então, se você é uma mulher e quer ser doadora de sangue regularmente, entre uma doação e outra tem que ter 90 dias para as mulheres e 60 dias para os homens. Não vai te fazer falta este sangue que você doa, não te faz falta. O seu organismo trabalha acelerando aí a reposição das células sanguíneas, a multiplicação das células sanguíneas, para que reponha esse sangue que você doou, não é? E aí você me diz, mas então por que não acontece isso para quem perde sangue ou para quem... Gente, quem sofreu um acidente, o organismo está lutando para sobreviver. Não tem força para repor o sangue. Quem passou por uma cirurgia ou por uma enfermidade, o organismo está abalado. Não tem forças para repor. Mas você que está sadio aí, você que está sadia aí, seu organismo trabalha para repor o sangue. Seja um doador de sangue. Muito obrigada às pessoas que participaram da nossa matéria, não é? Primeiro a Priscila, nossa jornalista, obrigada. Obrigada a Deise Goulart, diretora-geral da Rede Hemocentro. Robert Trajano, professor e personagem que doou o sangue aí. Muito obrigado, Robert. Deus te abençoe. A Maiara, que é enfermeira, o Leonardo Bruno, que é gestor de processamento e biomédico, Ana Paula Faleiros, que é biomédica, Ana Paula Araújo, que é biomédica, gerente de análises, a outra é gerente de distribuição do Hemocentro. Muito obrigado a vocês do Hemocentro que participaram aqui do programa Vida, e você conte conosco. Nós estamos aqui para ajudar. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta.